Mas hoje a gente vai falar. O plenário da Câmara dos Deputados, por lá eles aprovaram com 348 votos favoráveis o projeto de lei que estabelece o teto de 17% nas alíquotas de ICMS sobre os combustíveis, energia e serviços de comunicação. Agora, por conta da aprovação, os estados serão obrigados a aplicar uma alíquota máxima de 17% sobre esses bens e serviços. Em contrapartida, os governadores terão descontos em suas dívidas com a União. Caso as perdas de arrecadação ultrapassem 5% ao longo do ano de 2022, já para os estados que não têm dívidas com a União, esse ressarcimento será feito por meio do pagamento de parcelas compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Os governadores, no entanto, alegam que terão perda na ordem aí de 83,5 bilhões. O governo federal fala em uma renúncia fiscal de 53,5 bilhões. A proposta é o primeiro item aí do pacote do governo federal para tentar neutralizar os recentes aumentos no valor da gasolina. O governo federal, em entrevistas, em notas, eles esperam reduzir aí o valor próximo de R$ 2,00 no litro da gasolina para o consumidor final. Então, uma redução com essa medida da mudança no ICMS, R$ 2,00 lá na bomba, na hora de abastecer. A gente não vê muito isso quando o preço do combustível baixa, não. A gente sempre fala disso aqui no Pan News. Subiu, sobe na hora. Baixou, não baixa tão rapidamente assim. Para facilitar essa aprovação, o que os deputados e senadores fizeram? Eles concordaram que no projeto tem aí uma vinculação de compensação sobre investimentos em educação e saúde. Ou seja, como haverá uma perda de receita, os estados estão autorizados a reduzir gastos com educação e saúde. Eu vou começar com o professor Jorge Villa-Lobos. Ô Paulo, as análises mostram que a queda será aproximadamente de 25 centavos por litro de gasolina e que a medida só pode começar daqui a 10 a 15 dias, uma vez que devem ser esgotados os estoques. Então aí você já tem duas importantes referências. No caso do Paraná, a Secretaria de Fazenda já estima uma perda de 6,33 bilhões de reais. E a Secretaria ainda aponta que a perda será de 1,18 bilhões em educação, em saúde 566 milhões e também perdas no Poder Legislativo, Judiciário, inclusive no Ministério Público, próximo de 200 milhões. E um detalhe importante, isso vai repercutir nos municípios que vão ter então também as perdas transferidas. Então o Estado aí, o Bolsonaro escolheu os governadores como seus inimigos, mas quem paga somos todos nós. Rafael? E aumento do combustível já a caminho com essa desfasagem do preço internacional de 17%. O quadro de inflação pode diminuir, mas próximo ano ela vem cavalgando a toda velocidade. Quem? Obrigado, professor. Essa questão realmente diminuição, esse pacote, essa iniciativa, né, do governo federal é uma iniciativa muito boa. Porém, ainda tem algumas restrições com relação a essas demandas que os governos vêm apresentando quanto à perda de arrecadação. Isso realmente é preocupante, porque, como eu disse essa semana passada, que se você realmente tirar, né, a arrecadação do governo em uma área, vai sim ter que tirar de uma outra área. Por quê? Porque tem também a lei do orçamento, diretrizes ali da lei orçamentária do Estado. Então, eles também têm que cumprir. Então, se há perda, tem que ter, sim, uma crescente em outra questão, outra área. Então, isso talvez o ICMS do combustível vai diminuir, quem sabe o IPVA também não aumente no ano que vem. E aí vai dar um estouro, né, do balão, aí a gente vai ver essas consequências. Mas, com essas medidas que o governo também está propondo com relação à compensação, acho importante. Mas será que vai ser o suficiente? Enfim, só joguei para questionar, né? Mas claro que eu gostaria muito que diminuísse R$2 na bomba. Claro, eu também tenho veículo, acho que a maioria tem veículo e que quer abastecer com um preço justo, um preço menor. Então, eu acho que tem que ser levado em consideração, porque não adianta realmente eu tentar baixar R$2 do litro de combustível aqui e o IPVA
ter que ser obrigado a aumentar mais para frente. Claro, isso é uma suposição, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas, pela lógica, se a perda de arrecadação acontece em ICMS, energia ou combustível, vai ter que sim compensar em outra área. É claro que alguns estados têm dívidas com a União. A União, nesses últimos anos da pandemia, teve sim compensação fiscal. Algumas dívidas foram suspensas, algumas dívidas foram sim compensadas. E acredito que a União está fazendo a sua parte e espero também que os governadores fazem também. Porque é um momento de cooperação. Não adianta nós estamos falando de poder público e precisa sim da cooperação de todos. Porque efetivamente quem vai pagar o pato e quem está pagando hoje é o brasileiro. Ô Fernando Tupan, vou usar a expressão do Kim Rafael aqui. Os governadores também estão pagando o pato por conta dessa medida do governo federal? Ô, Paulo Caetano, o que está acontecendo é o seguinte, que aqui no Paraná, vou falar especificamente do Paraná, está tendo um cartel descarado de preço. Aqui, já dava para baixar pelo menos R$1. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com a crise, é a verdade. É por quê, Paulo Caetano? O meu ex-cunhado teve ali na região de Campinas, sabe quanto que estava a gasolina lá? R$6,49, Paulo Caetano. R$1 de diferença. Como que você vai falar que isso é culpa do Bolsonaro? Não, é culpa dos cartéis, dos postos de gasolina. E o que acontece? O Ministério Público está fazendo o quê? Estão combinando o preço certinho, porque o preço aqui em Curitiba, a média está R$7,49. Por que é R$7,49, R$7,47, R$7,45, R$7,39? Quando, na verdade, poderia ter uma elasticidade maior. Aqui em Curitiba, na década passada, um vereador propôs, para distanciar um posto de gasolina, tem que ter, no mínimo, 2 quilômetros de distância. Meu Deus, isso aí é cartel descarado. Imagina se a gente vai fazer isso, tem que ter, o supermercado tem que ter 2 quilômetros, um mercadinho tem que ter 2 quilômetros. Pelo amor de Deus, não tem a ver a ficar falando que está defasado o preço. Professor, não está defasado o preço aqui no Paraná. O pessoal está ganhando muito dinheiro. Esse pessoal do posto de gasolina estão ganhando rios de dinheiro. E a gente fica aí querendo politizar. Mas ontem, Paulo Caetano, eu tenho que deixar meu testemunho, que eu acho que você não vai falar isso. Ontem o Lula achou uma justificativa para não ir para a rua mais. Inventou uma história aí que eu gostaria de saber, um líquido caindo do céu. Estão falando nos grupos de WhatsApp que seria Golden Shower pro Lula lá em Minas Gerais. Aí o prefeito Zuma vai às redes sociais e fala, reforçamos o policiamento lá em Uberaba, onde seria o presidente Lula estaria lá para fazer discurso. E olha, o PT está fugindo não o PT, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fugindo do eleitor. Aí ficam falando com essa balela aí, Lula está na frente. Pelo amor de Deus, professor. Tchau, Lula.